Nessa edição da nossa Resenha da Bola, iremos destacar a paralisação do Campeonato Brasileiro e a Justiça do Rio de Janeiro suspendendo o controle da 777 na SAF do Vasco da Gama. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola com os nossos analistas Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Fernando César, em Curitiba, no Paraná, e Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas. Vamos abordar a paralisação do Campeonato Brasileiro, como também a Justiça do Rio de Janeiro suspendendo o controle da SAF Vasco da Gama pelo grupo 777. Antes de começarmos, a gente vai até Curitiba, no Paraná, primeiro com Fernando César, prestando aqui uma homenagem a 4 grandes profissionais que nos deixaram nos últimos dias. O Washington Rodrigues, o Apolinho, repórter, narrador, comentarista, renomado, com passagens por vários veículos, como a Rádio Globo e recentemente a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, com várias Copas do Mundo, enfim, e tantas outras competições. O Silvio Luiz, narrador de mão cheia, uma figura também única, né? Tinha seus bordões, enfim, para lá de renomado. O grande Antero Grego, da ESPN Brasil, jornalista dos mais conceituados, uma figura muito querida por todos no meio. Eu tive o prazer de conversar quando no lançamento do livro do Gustavo Hoffmann, também da ESPN, anos atrás, quando morava em São Paulo, uma figura simpaticíssima, também fiz uma entrevista com ele, super simpático, super solícito, um baita de um profissional. E o nosso Arivaldo Maia, um amigo que eu tive o prazer, grande amigo, o prazer de trabalhar por 3 anos no timaço da Rádio Gazeta, a Rádio Gazeta de Maceió, Alagoas, no período que eu lá residi. Um amigo que vinha sempre também elogiando, curtindo aqui o nosso trabalho, incentivando, sempre com palavras carinhosas de incentivo. Enfim, 4 grandes profissionais, em especial aqui pela amizade, né, que nutria com o grande Arivaldo Maia, profissional e uma pessoa, como diz aqui em Portugal, 5 estrelas. Mas iniciando a nossa Resenha da Bola em mais uma edição, vou direto a Curitiba, do Paraná. Fernando César, quero lhe ouvir a respeito do primeiro tema abordado nessa Resenha da Bola, a paralisação do Campeonato Brasileiro, hein, Fernando? Olá, Júnior. Realmente vivemos um momento bem delicado com as enchentes no Rio Grande do Sul. E a situação, ela extrapola apenas a condição dos jogos, meu caro Júnior, porque não são apenas as equipes aí do Rio Grande do Sul, o Juventude, o Inter, o Grêmio, que estão terrivelmente afetados com as enchentes. Existe todo um entorno ao lado das equipes, são as pessoas, funcionários do clube, são vendedores ambulantes, porteiros, bilheteiros. Então, isso realmente vai levar muito tempo para que essas equipes consigam se recuperar. Então, diante desse quadro tão delicado, a gente procura entender esse momento em que as equipes, a minoria, em verdade, está dividida, porque nós temos 5 equipes que têm a opinião para que não haja paralisação do Campeonato Brasileiro, e as outras equipes entendem o problema que essas equipes do Rio Grande do Sul vêm atravessando e realmente concordam com a paralisação. Tivemos aí, ainda nesta quarta-feira,
o comunicado da CBF paralisando o Campeonato Brasileiro em 2 rodadas, a 7ª e a 8ª rodada. Agora, eu tenho comigo que a compreensão, em que pese já esteja programado um arbitral, um conselho técnico, melhor colocando, uma reunião no próximo dia 27 com as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro na Série A. Então a gente tem aí o envolvimento, a preocupação da CBF, nem poderia ser diferente, tanto é que a CBF não tomou uma posição, convocou esse conselho técnico marcado para o próximo dia 27 junto com os clubes. Mas para mim, a situação tinha que ser mais ampla, convocar também as federações. Por que é que eu estou responsabilizando também as federações? Porque entendo, Júnior e amigos, que dificilmente o Campeonato Brasileiro poderia ser concluído neste ano de 2024. Já se sabe que haverá um avanço para o mês de dezembro, não tem como fugir. Entendo também, procuro entender o lado do Flamengo, que está naquele grupo das 5 equipes que quer a continuidade do Campeonato Brasileiro, alegando que ele vai ser a equipe mais prejudicada no momento da Copa América, quando vai ter que ceder vários jogadores, não apenas que estão trabalhando, são brasileiros, mas principalmente estrangeiros, né? De cara tem aí 2 uruguaios envolvidos, e claro que o Flamengo tem aí o seu lado de preocupação, mas como eu disse aqui no começo, a situação é muito mais complicada. E por que é que eu tenho comigo que as federações deveriam ser convocadas também para esse conselho? Porque elas estão unicamente preocupadas com os campeonatos estaduais. E os campeonatos estaduais, eles começam no mês de janeiro a abril. E claro que federações são as entidades que elegem presidente para a CBF. E aí o presidente da CBF não quer entrar em conflito com as mesmas. Então, uma situação muito delicada, e vamos esperar exatamente esta reunião do Conselho Técnico para o dia 27, esperando, claro, que haja entendimento e principalmente inteligência para administrar esse problema que é tão sério. Tá legal, meu caro Fernando César, em sua primeira participação sobre esse tema, paralisação do Campeonato Brasileiro, muito polêmico. E agora eu quero ouvir também Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, com a sua opinião. Um abraço, Antônio Manuel Góes. Olá, Antônio Júnior, Fernando, Robson e gente conectada nesta resenha da bola. Na última sexta-feira, dia 10, o governo federal, através do Ministério do Esporte, solicitou à CBF a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol, em função das enchentes no Rio Grande do Sul, que também paralisaram as atividades dos clubes gaúchos da Série A. Em um dos trechos da mensagem, o Ministério do Esporte expõe: diante da catástrofe que se segue à solicitação de interromper o Brasileirão, se faz necessária muito além dos estádios de futebol, campos de treinamento, concentração e local físico, onde todos os envolvidos no esporte circulam, mas por todas as pessoas, familiares e seus entes que se doam neste momento pela sobrevivência e reconstrução de casas e tudo mais afetado. Fecha aspas. Trocando em miúdos, um inadiável exercício de solidariedade nacional.
Dos 20 clubes da Série A, 15 se disseram favoráveis à paralisação e 5, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Bragantino, foram terminantemente contrários à medida de irrestrito apreço aos conflagrados clubes gaúchos. Antes da reunião do Conselho Arbitral da CBF, pateticamente marcada para o dia 27 deste mês, 2 rodadas foram preventivamente suspensas, cujos efeitos práticos para Grêmio, Inter e Juventude equivalem a chover no molhado, dadas as condições de extrema adversidade que enfrentam com a maior tragédia climática na história do Rio Grande do Sul e do país. Ocorre que a bilionária CBF, sob a batuta de mais um dos tantos crápulas que por lá têm passado, com o subsídio das famigeradas federações cartoriais dos estados, é uma corporação sabidamente criminosa e, consequentemente, insensível às mínimas intercorrências que aflijam seus filiados. Identicamente às manobras dantescas que liderou na pandemia, forçando a barra para retorno do Brasileirão em meio à crescente e alarmante estatística de mortes por Covid-19 Brasil afora, inclusive funcionários do próprio Ninho do Urubu. O Flamengo de Rodolfo Landim deu a largada na corrida para impedir uma medida que, em realidades civilizadas, em outras esferas do exterior, encontraria eco imediato na comunidade do futebol. Enquanto lá nos Pampas, jogadores, comissões técnicas e todo o entorno profissional dos clubes flagelados assumiram o voluntariado para, além de seus familiares, salvar milhares de outras pessoas em estado de maior vulnerabilidade com a enchente implacável, uma minoria de clubes poderosos atropela a manifestação majoritária de parceiros da Série A, sob a hedionda justificativa de que, apesar da catástrofe, o show tem que continuar. E pior, com a cumplicidade da CBF e seus bandidos lá encastelados. As alternativas oferecidas para a continuidade dos jogos na confortável distância do cenário sulista de horror, a par da efêmera e enganosa suspensão de 2 rodadas do Brasileirão, explicita o escárnio aos mais tênues resquícios de dignidade humana. E não somos nós, nos variados canais de mídia desportiva, os responsáveis pelo encontro de soluções para o gravíssimo impasse que momentaneamente inundou em primeiro plano estádios, centros de treinamento e outras instalações de Grêmio Internacional em Porto Alegre. Ao subverter a lógica da solidariedade cidadã, que por princípio deve reger as relações humanas, a cartolagem asquerosa da influente maioria de nosso futebol, com Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians à frente, sugere que na luta por igualdade de direitos de competição, principalmente os de sobrevivência, tudo está perdido, Antônio Júnior. Também vejo por aí Antônio Manuel Góes. O futebol não pode estar à parte, gente. Eu vejo muitas pessoas aí afirmando, mas os clubes, né, os outros clubes não têm nada a ver com isso. Né? A solidariedade não é oportunismo, não. Tá? Cadê o lado humano, gente? Cadê o lado humano? Você está vendo um estado sendo devastado. E os jogadores, claro, jogadores, comissão técnica, enfim, os clubes, de modo geral, têm parentes, têm amigos. Quer dizer que as vidas humanas não importam, né? Não importam. O futebol está acima de tudo. O Flamengo, o Vasco, os outros clubes todos, né? Esses 5 Palmeiras, Flamengo e Vasco, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, agora me falha o nome do outro, eles têm razão, né? O que importa é só o futebol, o dinheiro, né? A situação por qual passa o Rio Grande do Sul e que envolve os clubes, né? Grêmio, Internacional e Juventude, quer dizer que tudo isso não importa? Né? Tudo isso, não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver. Mas enfim, Robson Lessa, quero lhe ouvir aí em Penedo, Alagoas. Olá, Júnior. Olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos de volta aqui abordando temas
pertinentes ao futebol, especificamente ao futebol brasileiro, e eu converso com vocês, inicio esse bate-papo, na verdade, falando sobre a decisão tomada pela Confederação Brasileira de Futebol na noite de ontem, suspendendo 2 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, alegando, justificando as fortes chuvas que vêm caindo no Rio Grande do Sul, e esse detalhe impossibilita as atividades por parte dos representantes gaúchos na Série A, C e D. Série A, que é a mais importante, no caso seriam o Grêmio, o Internacional e Juventude. Eu já externei meu ponto de vista algumas vezes de ser contra essa suspensão do Campeonato Brasileiro como um todo. Eu acho um absurdo. E por que eu digo isso? Não é falta de solidariedade aos amigos dos Pampas, não. Muito pelo contrário. Eu acho que a CBF tem a obrigação de suspender todos os confrontos das equipes do Rio Grande do Sul. Não podem jogar, não tem menor condição estrutural e principalmente emocional os gaúchos de entrarem em campo por um bom tempo. Agora, vamos salientar que vivemos num país continental, não é um país diminuto, tipo Argentina, Uruguai, que afeta ao todo alguma coisa que aconteça numa determinada região. Aqui é completamente diferente. Eu acho que os clubes perfeitamente podem prestar solidariedade e devem prestar solidariedade sem necessariamente ter seus jogos suspensos, à exceção dos clubes dos Pampas. Então, eu quero ver, nós teremos 2 rodadas, me desculpem, suspensas. Eu quero ver o que isso vai refletir de ações concretas, práticas, de apoio à população gaúcha. Eu não falo nem dos times, a população do estado do Rio Grande do Sul, que vem sendo assolada pelas fortes chuvas. Sabe quando isso vai acontecer? Dia 31 de fevereiro. E outra coisa que eu questiono: qualquer ação que venha acontecer, ela se realizará porque os clubes não estão em atividade? Ou poderão perfeitamente serem realizadas concomitantemente? É outro questionamento que eu faço. Então, fica muito bom dar uma de demagogo, lacrador, povo sofrido, povo isso, povo aquilo. Pessoal, a gente sabe muito bem como as coisas funcionam. Então, a minha opinião, eu sou claro, transparente. Os jogos das equipes do Rio Grande do Sul devem ser suspensos por um bom período. Mas o Campeonato Brasileiro como um todo não precisa ser paralisado. Vamos por Fortaleza e Flamengo vão se enfrentar na Arena Castelão. Não vai haver esse jogo por causa da chuva lá no Rio Grande do Sul. O que é que tem a ver? A solidariedade. Peraí, gente, a solidariedade se dá de outra forma, com ações práticas. Não é a realização ou não realização de uma partida de futebol que vai deixar claro que Flamengo e Fortaleza estão ou não estão solidários às equipes dessa região atingidas pelas fortes chuvas. Então eu sou sistematicamente contra a suspensão. Eu acho demagogia barata e descabida num campeonato que tem um calendário extremamente espremido. Vamos sofrer lá na frente. Forte abraço e até a próxima. Olha, Robson, eu compreendo toda e qualquer opinião. E entendo, né? Os clubes oferecerem, né, os seus CTs, oferecer uma estrutura toda, como foi o caso do Bragantino mesmo, ontem afirmando isso. Mas será que isso basta? A gente oferece ali, os clubes vão para lá, ficam lá o tempo que for preciso, ou até a cidade, né, os locais em que eles treinam, no Rio Grande do Sul,
estarem aptos para serem utilizados, quer dizer que aí tudo bem, isso basta. Quer dizer que os outros clubes não têm nada a ver com isso. Para mim, Antônio Júnior, a solidariedade, ela vai estar sempre em primeiro lugar, ainda mais numa situação catastrófica. A situação não é, gente, tem muitas pessoas que, por mais que possam conferir nos programas, né, na televisão, na internet, não conseguem se sensibilizar, ainda acham uma situação ruim. Não é ruim não, é terrível, é péssima, é catastrófica, envolve vidas, envolve... as pessoas perderam casas, mais de 150 até agora, pessoas morreram. Mas enfim, o outro assunto que eu quero discutir com vocês a partir de agora, mais uma vez, Fernando César em Curitiba, no Paraná, é sobre, né, a Justiça do Rio de Janeiro, que nessa última quarta-feira suspendeu o controle da SAF Vasco da Gama pelo grupo 777. Quero lhe ouvir aí no Paraná, Fernando César. Com relação à SAF e a situação que vive o Vasco com a sua diretoria eleita, com a SAF que administra o clube, e que ontem a SAF, ela, pelo menos temporariamente, ela fica afastada do comando do Vasco diante de uma liminar que acabou afastando exatamente a SAF. Entendo o seguinte, a gente está vivendo um momento em que várias agremiações buscam solucionar seus problemas, principalmente financeiros, através da SAF. Isso vem acontecendo já com várias equipes, e a gente tem aqui um exemplo muito próximo aqui no estado do Paraná, que é o Curitiba, que negociou as ações do clube com a SAF, mas esta SAF não teve, pelo menos até aqui, a experiência necessária para poder administrar bem o futebol. Tanto é que a SAF, que assumiu o Curitiba em abril do ano passado, já no ano de 2023, deu como prêmio, entre aspas, para sua torcida, o rebaixamento da equipe do Curitiba para a Série B, o que deixa o torcedor muito frustrado. Já a situação do Vasco, que é o tema principal nesse momento aqui da nossa live, a equipe dentro de campo ainda não deslanchou da forma como a sua torcida, a torcida cruzmaltina, esperava. Fica aí como lição para equipes que ainda pretendem transformar o clube em SAF, que investiguem a fundo o grupo que tem a pretensão de assumir o clube, que no caso é a 777, que já vem de problemas sérios na sua origem nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, através do Vasco, ainda não conseguiu um desempenho a contento. Então, futebol é diferente de uma empresa, porque o futebol se lida muito, basicamente, com paixão, e quando o seu aficionado, quando o seu torcedor não vê o desempenho a contento, ele acaba se frustrando, como aconteceu aqui no Paraná com o Curitiba e com o que está acontecendo agora com a torcida do Vasco da Gama. Olha, Fernando, eu entendo quando você diz que o futebol é diferente de uma empresa. Não é uma empresa como a gente conhece, tem vários outros segmentos, mas o futebol é um negócio. Então, quando você passa a ter uma SAF no clube, com um grupo, uma pessoa, como é o caso do Botafogo, o John Texton, né?
um grupo, enfim, como a 777 no Vasco, administrando, ela é a dona. Esse grupo é o dono do clube. A verdade é essa, não tem como fugir. A torcida vai protestar se tudo ocorrer fora daquilo que foi planejado pela SAF. A SAF, porventura, ela está fora de vir a cometer equívocos? Claro que não. Claro que não. Pessoalmente, eu acho que a 777 ela não tem uma experiência forte no futebol, vem a cometer erros. Agora, é complicado, né? O torcedor achar que não pode, não pode mais incomodar o Vasco. Enfim, eu quero ouvir também Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, sobre essa questão. Instituído como a redenção de clubes de futebol profissional, historicamente submetidos a critérios da mais nefanda irresponsabilidade gerencial, o sistema de clube-empresa no Brasil, denominado SAF, na lei aprovada em 2021 no Congresso Nacional, foi de imediato aplicado em clubes à beira da falência. Caso de Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama, cada um deles devedor de cifra impagável de R$1 bilhão. Lucrativo negócio em outras praças do planeta, notadamente no continente europeu, o futebol empresa brasileiro atraiu investidores, ainda que submetidos a surreal contraponto da obrigação pelos rombos dos clubes associativos transformados em SAF por decisões estatutárias das respectivas Assembleias Gerais, numa realidade impostergável de ou dá ou desce. Nas entrelinhas da Lei 14.193 de 2021, a garantia aos compradores das massas falidas de nosso futebol do direito de resgate das dívidas anteriores, que não lhes dizia respeito, em prazo de até 10 anos, sob generosos juros de mora, além de outros estímulos fiscais. Ocorre que aqui e em qualquer ponto da galáxia, negócio não é ato de benemerência assistencial, embora para o torcedor comum representou a salvação da lavoura do time de sua paixão, cujas eventuais frustrações no curso dos projetos da SAF, para ele não vem ao caso. Para a galera alheia às entrelinhas da vida empresarial, sujeita a fortuitos descaminhos gerenciais, a SAF significa certeza definitiva de vitórias e troféus, à base do "desta vez vamos". Semanas atrás, fomos surpreendidos há 2 anos e meses da implantação da SAF Cruzeiro, adquirida na Bacia das Almas pelo Grupo de Investimentos R9, de Ronaldo Fenômeno, por seu repasse acionário para investidor que, nos velhos tempos das gestões perdulárias, funcionava como o trem pagador do clube estrelado de Minas Gerais. E vida que segue. Pelo inusitado da transação entre nós, inexperientes em futebol ou empresa, o fato causou estranheza, mas é assim que funcionam todos os negócios. Hoje meus, amanhã de outro comprador. Leva quem dá mais. Todavia, como estamos no Brasil das novidades surreais, estourou nessa última quarta-feira 15 a bomba do Vasco da Gama, cuja domínio de grupo norte-americano 777 Partners, configurado em 70% do capital da SAF, instituída no Clube Associativo de São Januário, foi subitamente interrompido por sentença judicial da Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que destituiu, e vejam bem, destituiu os representantes dos potenciais controladores no curso normal e legal da engenharia de sua participação majoritária prevista em lei. Com efeito, na forma dos compromissos celebrados com o Vasco Associativo, a 777 assumiu o Futebol Cruz Maltino e implementou, de saída, investimentos necessários ao processo de gradual recuperação do clube. De volta à Série A do Brasileirão, nos limites do capital investido, claro. Na arquitetura da SAF Vasco, formada por um conselho gestor, com 5 representantes dos 70% dos investidores e 2 dos minoritários 30% da instituição social.
Por óbvio, todas as cartas decisórias, por direito de compra parcelada, com 3 anos de carência prevista em contrato, ficaram, obviamente, nas mãos da 777 Partners. De repente, ecoam notícias de que o grupo norte-americano estaria supostamente envolvido em sucessos gerenciais no exterior, em particular nas gestões de futebol empresa do alemão Hertha Berlim e do belga Standard Liège, cujas denúncias teriam chegado à Justiça dos Estados Unidos, ainda sem instauração de devido processo legal. Por enquanto, só denúncia tida como especulativa, por isso mesmo passível de pertinente contraditório dos supostos denunciados. Isso foi suficiente para o Vasco Associativo. Embora com menos de 1/3 do capital da SAF, em construção, ingressar na Justiça do Rio de Janeiro e obter, imaginem, a destituição dos representantes do grupo norte-americano, em cuja sentença de caráter liminar, o magistrado, embora reconheça a total normalidade nas tratativas celebradas, decidiu antecipar o mérito que não lhe compete em demanda judicial, pasmem, ainda nem instaurada no exterior. Sabem, Júnior e amigos desta resenha da bola, o grande finale dessa ópera bufa vascaína? Investidores com interesse acionário em SAFs no futebol brasileiro, a par do descalabro de insegurança jurídica, fugirão daqui como o diabo foge da cruz. Quem sobreviver, verá. Pasme, Antônio Manuel Góes. Olha, não tem aquela frase, tem coisas que só acontecem no Botafogo? Eu diria que tem coisas que só acontecem no futebol brasileiro. Inúmeras coisas, né? Por que ele deixar qualquer um boquiaberto? E o pior de tudo é você ver a mídia tradicional brasileira, os programas, né, na televisão, nessa última quarta-feira, demonstrando, no mínimo, uma falta de conhecimento ou má vontade, só pode ser. Porque você, como eu disse antes, aqui, até comentando sobre o Fernando, fazer críticas, né, ao desempenho da SAF, o torcedor pode chiar. E, porventura, a SAF pode cometer equívoco, sim. A SAF não é a solução para tudo, gente. Mas é notório que, por exemplo, no exemplo aí do Vasco da Gama, o Vasco estava ali, entre a cruz e a espada. E o pior de tudo é você, como eu disse também anteriormente, quem tem o controle da SAF é o dono da SAF. É o dono, ponto final, gente. Mas, enfim, vou agora para Penedo, mais uma vez contigo, Robson Essa, voltando aqui nessa nossa resenha da bola para a sua última intervenção, fechando essa nossa edição. Você ficou também surpreso, Robson, com essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro? Olá, Júnior, nós estamos de volta aqui e desta feita para abordar um outro tema. Ontem tivemos a suspensão da SAF à frente do comando do Clube de Regatas Vasco da Gama, uma atitude por parte da Justiça que me surpreendeu. Sinceramente, eu não esperava que isso viesse a ser concretizado. A SAF investiu, aplicou, tirou o Vasco do estado pré-iminente de insolvência, ou seja, o Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como Cruzeiro, assim como Botafogo e muitos outros, estavam prestes a fechar suas portas por conta de péssimas administrações de seus gestores. Então, essas instituições aportaram recursos e salvaram esses clubes da falência. Essa é que é a verdade nua e crua. Então, você investe, bota capital, tira de uma situação crítica. Porque os resultados não estão aparecendo tecnicamente falando. Uma coisa, para mim, não tem nada a ver com a outra. Espera lá. Não pode ser que eu esteja por fora demais do assunto, mas eu acho que se você compra
60%, 70% das ações de uma instituição futebolística, não vai ser derrota, rebaixamento ou coisa que o valha, que vai tirar de você esse poder econômico e administrativo. Então, por conta disso, eu acho que essa decisão logo, logo vai cair por terra. Não adianta a direção do Vasco querer tirar proveito de uma realidade que para mim vai ser momentânea. A não ser que a SAF desista, abra mão de todo o capital investido até o momento na equipe Cruz Maltina lá de São Januário. Coisa que eu não acredito, porque empresário investe e quer retorno. Revelando talentos, negociando com o futebol da Europa, da Arábia, de onde quer que seja. O empresário quer retorno, quer lucro, visa lucro. Então eu acho algo descabido, respeito a decisão da justiça, mas eu acho que diante da realidade dos fatos, logo, logo, uma liminar, um efeito suspensivo, alguma coisa, irá derrubar essa vitória momentânea da diretoria executiva do Clube de Regatas Vasco da Gama. Já pensou se essa moda pega? Então você está pré-falimentar nessa situação, chega parceiros, compram ações e de repente começam a sanear as dívidas, deixando transparecer uma nova realidade econômica, você vai lá e, não, agora chega. Boa noite, sanfoneiro, até a próxima. Próximo momento de endividamento, você vem e assume novamente. Então, isso para mim é descabido e até me conste aí, eu acho passível de recurso e de anulação dessa sentença que para mim é momentânea. Vamos aguardar para ver, porque a situação da 777 no Vasco por hora, ela que tinha 60 e tantos %, no estalar de dedos passou a ter tão somente 30 e pouco. Então é algo lamentável sob todos os aspectos. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. É verdade, Robson Lessa, vamos esperar os próximos capítulos. Agora é totalmente descabido, concordo contigo 100%, Robson. É descabido, ainda mais porque a gente vê até profissionais da mídia sem ter o conhecimento do que representa, do que é uma SAF. O torcedor, movido pela paixão, o torcedor esse tem... a maioria não tem, de fato, conhecimento, não tem conhecimento. E aí a gente viu essa situação do Vasco da Gama, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A nossa resenha da bola em mais uma edição vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal. Gente, vai lá rapidinho, olha, 3 segundinhos, 1, 2, 3, bem rápido. Você vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais, porque assim você vai estar dando uma força enorme para que a gente produza cada vez mais conteúdos pertinentes abordando o futebol. A todos, um abraço e até a próxima!